A gente já viu capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e hoje a gente vai entrar no capítulo 4. No capítulo 1, a gente teve a introdução, um pouco diferente das outras duas cartas que a gente viu. Paulo já tinha uma exortação para fazer os Gálatas, então ele faz uma saudação um pouco mais breve, faz a bênção também um pouco mais breve, resume o evangelho naqueles poucos versículos, falando que Deus nos livrou do pecado, o plano da salvação ali nesses primeiros versículos. Ele fala sobre o apostolado dele, de como ele se tornou apóstolo. Ele fala sobre a questão de não ter ido a Jerusalém antes de 3 anos da conversão dele. Isso é muito importante, porque ele já sabia a verdade do evangelho, mesmo sem falar com os apóstolos de Jesus. Ele fala que depois de 3 anos ele foi, falou com alguns, depois de 14 anos ele voltou por causa de uma revelação. Daí ele fala, explica o que estava acontecendo na época lá, na Galácia, que Pedro e Paulo não estavam fechados. Ele explica o que aconteceu com a divergência que ele teve com Pedro, a repreensão que ele teve com Pedro, até também para dizer que os dois eram apóstolos, um para os judeus, na pessoa de Pedro, e outro para os gentios, na pessoa de Paulo. Gentios somos nós, né? A gente fala o grego, mas na verdade é para todas as outras nacionalidades que não fossem os judeus, eram gentios, né? Predominantemente a cultura grega na época. Por isso que toda hora vai falar de grego. Até no trecho que a gente vai ler hoje vai ter. Aí no capítulo 3 ele vai defender o evangelho, uma com a experiência que os gálatas tiveram de a pregação de Paulo ser como se Jesus tivesse sido exposto para eles crucificado. Ele vai falar sobre o Antigo Testamento, porque eles estavam sofrendo a influência dos judaizantes, né, dos judeus, os gálatas. Então ele vai defender o evangelho com base na lei, com base em Abraão. Vai usar, como diz aqui, o livro de Levítico, de Deuteronômio, de Abacuque, que vai dizer que Deus é por fé. Então ele vai dizer, não é que eu estou indo contra o que o Velho Testamento fala, pelo contrário, está sendo cumprido na pessoa de Jesus, mas agora a lei deixou de ser vamos dizer assim, a parte principal. A parte principal de circuncisão, dias, não coma isso, não coma aquilo, isso cai. Por exemplo, a gente sempre lembra, né? A carne de porco, sábado, a lei perde a força e a gente recebe agora o Espírito, e por meio da graça, o poder do Espírito, a gente consegue vencer o pecado. É isso que Paulo está falando. E cumprir a lei não cerimonial e a questão dos sinais, mas uma circuncisão interna, uma conversão, uma regeneração no Espírito, nascer de novo pelo Espírito e viver uma vida de santidade. É isso que Paulo está falando. Aí a gente parou aqui, né, na letra D, ontem. Hoje a gente vai entrar, a gente também chegou na letra E ali, mas a gente vai entrar mais nessa questão de onde Deus nos tirou da escravidão, da lei. Nós não chegamos a pegar, né, porque a gente não é judeu, mas do que Paulo está querendo argumentar aqui, uma vida de pecado para uma vida de poder, de herança, porque ele fala que a lei era como se fosse um guardião que nos guiou até uma fase, quando chegou aquele que era o Filho de Deus, a plenitude do tempo, ele vai dizer, agora a gente não vive mais não precisa mais de um guardião, né, isso que vai dizer. Então a gente vai entrar na letra, o resto da letra E ali e até o final do capítulo 4, que é os filhos de Abraão, né? Que ele vai dizer que nós somos os filhos de Abraão por causa da promessa. Então vamos lá. Peraí. Deixa eu botar vocês aqui. Só um. O que eu faço aqui? Tá bom, né? Vamos orar para começar. Senhor, muito obrigado por mais um dia, obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de ler juntos, de tirar nossas dúvidas, de crescer, Deus, no conhecimento do Senhor, que a gente possa, Deus, entender, por meio do teu Espírito, o que essa palavra quer dizer, que isso possa transformar nossas vidas, que a gente possa compreender o que Paulo estava escrevendo para os Gálatas e como isso é relevante para nós nos dias de hoje.
nos ajuda, esclarece, revela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a gente parou no 3. No 4, Paulo vai dizer: digo, porém, o seguinte, durante o tempo, porque ele vai usar aquela questão, deixa eu só voltar ali, aquela questão do guardião, né? A lei serviu como um guardião. Preciso ver onde, que versículo que é. Guardião, 23. É no finalzinho, passando um olho rápido no meu. De maneira que a lei se tornou nosso guardião. Então ele vai dizer, a gente teve um período em que a gente precisava de um guardião, de um tutor também, ele vai dizer essa palavra, né? A gente precisou de uma tutoria, alguém que nos dissesse, alguém que não cobisse. Então, porque a lei fala para a gente não cobiçar, então é pecado cobiçar. Agora a gente tem a liberdade do Espírito, que é como o Espírito está dentro de nós. Eu gosto muito de um pastor que ele fala, nós não conseguimos mais pecar tranquilo, por causa que como o Espírito habita em nós, o Espírito começa a brigar com a carne e dizer, cara, tem alguma coisa que tu precisa resolver, tem alguma coisa que tu precisa resolver. Essa liberdade é o que Paulo está dizendo. Nós não precisamos mais da lei, porque agora a gente tem o Espírito para agradar a Deus. A gente precisa que o Espírito habite em nós e agora, sendo filhos, nós vamos cumprir o que o Pai quer. Isso que Paulo está dizendo. Digo, porém, o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, aqui ele faz uma alusão com a herança, né? Se Deus é rico e ele tem algo para nos dar, nós somos herdeiros de um pai rico. Mas se nós formos menor de idade, não tiver maturidade, nada difere a gente de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo pai. É como se o nosso pai tivesse 1 milhão de carros para a gente dirigir, mas a gente não chegou na maioridade de 18 anos, então a gente não pode dirigir. É o que o Paulo está dizendo. Só que o Paulo está dizendo, já chegou a maioridade, vocês que não estão querendo acreditar. Já chegou a maturidade. Qual? Crer no Senhor Jesus, que tu vai ser herdeiro. É isso que Paulo está dizendo. O versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. O que seria? Não toque, não faça isso. Isso é pecado, isso é errado. Ele está falando que no momento que a gente sai de um vamos dizer assim, alguém ter que ficar nos cuidando, nos guiando para o evangelho, de que agora quem nos guia é o próprio Espírito internamente, isso é liberdade, Paulo está dizendo. Paulo não está de maneira nenhuma dizendo que a igreja não precisa de líderes, que a igreja eu não preciso de um cara mais velho do que eu para me orientar. Paulo não está dizendo isso. Não está dizendo que vocês não precisam de um cara como eu mais velho do que vocês para ajudar. Ele está dizendo que essa questão da tutoria da lei acabou. A gente não precisa mais agora ir lá em Levítico e aqui Levítico diz para odiar nossos inimigos, apedrejar a mulher que foi pega em adultério. Paulo está dizendo, isso caiu, porque agora tem algo que é acima disso. A gente já falou, né? Antes era, se eu transar ou adulterar, é pecado. Agora Jesus fala, não, se tu pensar em adulterar, tu já pecou. Antes dizia, ame o seu amigo e odeie o seu inimigo. Agora Jesus vem e fala, não, ame o seu inimigo. Então, a lei cai, mas quando entra a graça e o sacrifício de Jesus, a fé e o poder do Espírito, o que é pecado é muito mais difícil, justamente porque ou é por meio da graça, ou é por meio da graça, ou é por meio da graça. Não tem como começar pela graça e querer agora fazer pela carne, que era o que os Gálatas estavam querendo fazer. Porque é dele, por meio dele e para ele. Verso 4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Todo mundo estava debaixo da lei, lembra? Porque ele fala, todos foram encerrados em desobediência. Então, no período
da lei, todos estavam em desobediência. Não tinha como obedecer, porque não tinha justo. Não tinha um sequer. É o que Paulo vai argumentar, né? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Versículo 6. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. Ele está dizendo, a maioridade chegou quando chegou num tempo em que Jesus veio à Terra. No momento que Jesus veio à Terra, agora o Espírito veio e ele habita no nosso coração, e esse Espírito que habita no nosso coração chama Abba, Pai. Né? Abba em aramaico é pai. Assim, você não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro. Ele está dizendo que quando tu vira uma chave de nascer de novo no Espírito, que é o texto de João para Nicodemos, né, é necessário que você nasça de novo. Nascer do Espírito é como se tu acessasse a herança de Deus. Como não? Mas é o acesso ao Pai, porque no momento que nós nascemos de novo e chamamos Deus de Pai, é onde a gente deixa de ser escravo, que é o novo nascimento, a nova natureza, a conversão, tá tudo relacionado a isso. E quando o Espírito entra, começa uma guerra entre o Espírito e a carne, porque um milita contra o outro. A gente vai ver em Gálatas 5, ele vai dizer isso. Alguma dúvida dessa parte? A preocupação de Paulo pelos Gálatas. Mas, cuidar sempre dos mas, né? Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que, por natureza, não são deuses. Daí Paulo está dizendo, eu posso até usar a palavra deuses, mas eles não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Paulo está dizendo, cara, se tu conheceu a Deus e Deus te conheceu, que ele está dizendo, ou melhor, Deus nos conheceu, porque Deus nos conhece no momento em que nós dizemos sim para o sacrifício de Jesus na cruz. A habitação do Espírito é o conhecimento de Deus de nós. Uma vez que nós éramos inimigos, uma vez que nós estávamos contra Deus, no momento que nós aceitamos o sacrifício de Jesus, a reconciliação com Deus, a paz com Deus, ele está nos conhecendo e nós conhecendo a Deus, né? E diz que a Bíblia fala, né, que nós conhecemos Deus em parte e Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Então, quem nos conhece de fato é Deus, né? Aí o 10, ó, sobre quais os rudimentos fracos? Vocês guardam dias, guardam meses, tempos, anos. Ele está atacando a lei, né? 12, sejam como eu sou, porque eu também sou como vocês. Isto é o que peço, irmãos. Irmãos, lembrem dos irmãos. Vocês não me ofenderam em nada, e vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Olha só, Paulo está dizendo que a pregação dele aos Gálatas, ao pessoal que vivia na Galácia, foi por motivo de uma enfermidade física. Aí alguém vai dizer, meu Deus, mas os apóstolos curavam todo mundo. Os apóstolos botavam a mão e curava, Jesus curava. Paulo curava. Como é que Paulo teve uma enfermidade física? Olha, lembra do a tua graça me basta? É para Paulo. Olha qual que era a enfermidade física que Paulo tinha. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Eles não fizeram essa conta de, pô, mas tu não é o apóstolo, não. Como é que o médico não cura a si mesmo? Não fizeram essa conta, os Gálatas. Não trataram ele com desprezo nem com desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, mesmo com uma enfermidade. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Paulo está dizendo, pô, vocês num primeiro momento me trataram bem, agora estão me tratando com desprezo, agora eu não sou mais apóstolo, agora eu abandonei o evangelho e falei alguma coisa errada? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Então, Paulo está dizendo, eu tenho um problema no olho.
eu tinha, na época que eu fui aí, eu tinha um problema no olho, e vocês queriam me dar os olhos de vocês para curar o meu problema de visão. Será que por dizer a verdade me tornei inimigo de vocês? 17. Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim. De quem que ele está falando? De Pedro e os apóstolos? Não, de maneira nenhuma. Não? Não, Não? o Pedro tá junto com Paulo. O que está acontecendo é que os judaizantes da região da Galácia estavam pervertendo os gálatas. Estavam dizendo, Uhum. não é isso que Paulo está falando. Não deixa de circuncidar. Não deixa de guardar o sábado. Não deixa de fazer o que a lei fala. Os judaizantes. Não tem Ah, nada a ver tá. com os apóstolos de Jerusalém. Tá, perdão. Tá? Então, estes caras, eles querem os seus próprios interesses. É isso que ele está dizendo. Ó, eles querem afastar vocês de mim para que vocês se interessem por eles. 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou com vocês. Aí Paulo está dizendo, você só obedece quando eu estou junto. Quando eu não estou, vocês desobedecem. Isso não é bom. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto. Porque é muito interessante isso, porque como o nascer do Espírito é conectado com a questão do nascimento, tu esperar que alguém nasça em Cristo, nasça no Espírito, é como tu ter dor de parto para que a pessoa se converta. É isso que Paulo está falando. Até que Cristo seja formado em vocês, como se fosse um bebê. 20. Bem que eu gostaria de estar aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Percebam a importância do contato, não que nem nós estamos fazendo aqui. Se você Contato estivesse físico. olhando no olho, seria diferente do que tecnologicamente falando. Imagina Paulo tendo que apenas escrever sem eles poder ver Paulo. O terror que devia ser de, tipo assim, cara, não vou conseguir expressar o que eu tô sentindo por texto. Então ele queria falar com outro tom. Imagina o tom que Paulo queria usar com os Gálatas. Né? Estou perplexo. Eu tenho uma dúvida no 19. Tá? Ele chama eles de meus filhos. É filhos espirituais, né? Uhum. É tipo assim, tiltado. Tipo assim, filhinhos. O 1 João vai dizer, né? João tá chamando os que seguem o evangelho de filhinhos. Meus filhos. Filhos na fé. É como se tivesse um pai na fé e um filho na fé. O discipulado, né? O cara que é o discipulador. Cristo é o nosso cabeça. Ele discipula um para que esse discípulo discipule outro. Então é como se fosse uma relação de pai e filho. Né? Então ele chama os Gálatas de filhos. Filhos espirituais. Aí, novamente, ele vai trazer argumentos da Torá, dos judeus, justamente para, tipo assim, cara, não fica falando que eu não estou seguindo o que o Velho Testamento revela. Eu estou seguindo exatamente, e ainda vou usar exemplos do Velho Testamento para que vocês entendam o que estava. Lembra acho que é Colossenses, o mistério de Deus escondido no Velho Testamento, que o Novo Testamento vai revelar. Mais uma vez, Paulo vai usar o Velho Testamento como como se tivesse um presente. O Velho Testamento é um presente, tipo a capa, e dentro do Velho Testamento está o Novo Testamento. Aí Paulo está dizendo, cara, já abriu o embrulho. Não fica tentando fechar e ficar, não, tá fechado, tá aberto. O Novo Testamento saiu de dentro do Velho já. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Para quem conhece a história de Abraão é mais fácil. Um da mulher escrava, que é Ismael, né? Filho da mulher escrava, que é o pai do Islã, né? Filho de Agar. Ismael. O ismaelita é o pai do Islã, né? Ismael. Dos árabes, né?
islamismo. Ismael. Então ele está dizendo, e até hoje os judeus e os árabes não se dão, né? Desde Abraão, desde da treta com Sara e Agar. O que acontecia, para vocês entenderem? Abraão tinha mais de 2 mulheres, né? Mais de 2 mulheres, né? Não posso... depois a gente pesquisa, mas é provavelmente mais de 2 mulheres. A Sara não podia ter filho. E a Sara, não podendo ter filho, ela está representando alguma coisa. Olha que interessante. Os 3 patriarcas lá, o Abraão, Isaac e Jacó, as 3 mulheres eram estéreis. Alguém vai dizer, coincidência. Cara, as 3 mulheres ser estéreo, tem alguma coisa por detrás. A questão de ser estéreo é dizer assim, ó, quem gera filhos sou eu, o Espírito. Quem gera filhos é o próprio Deus. O próprio Deus manifesta e regenera os filhos. A pregação do evangelho é a nossa parte, a gente prega, a pessoa aceita a pregação, crê na pregação, e por crer e por uma manifestação de Deus ao mesmo tempo, não tem como saber, a pessoa nasce, Cristo é formado, é isso que Paulo está dizendo ali. Então ele está dizendo, se a pessoa era estéril e não podia ter filho, tinha um porquê. Ela recebeu uma promessa que ela ficaria grávida, mesmo sendo velha, e ela riu da promessa. Sara, tá? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma mulher escrava e outro da mulher livre. 23. Sara, Ketura e Agar. Boa. Ketura foi a mulher a mulher que eles tentaram, tipo, ter um filho pra ludibriar, entendeu? Tipo assim, depois tem que dar outro Google aí. Peraí. 23. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante promessa. Porque Agar teve relação com Abraão, nasceu um menino. Só que daí, na cabeça de Abraão fazia sentido, vai ser esse menino. Mas a promessa não era para esse guri. Era para um filho de Sara, e ela já estava velha. Então, no 24, essas coisas são alegóricas. O que seria uma alegoria? O que seria uma alegoria, João Paulo? Não lembro. O que seria uma alegoria? Dá um Google aí, vamos ver. Porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai. O Monte Sinai é de onde vem a lei. Modo de expressão ou interpretação que consiste em isso. Simbologia. É uma simbologia, entendeu? A mulher escrava e a mulher livre. 2 alianças. Escravidão e promessa. Lei e fé. É isso que Paulo está querendo conectar. Aí ele vai dizer que Agar e a mulher escrava tá para o Monte Sinai, que é a lei de Moisés. Agora, a Sara tá para Jerusalém, promessa Jesus Cristo. Porque o descendente de Abraão, né? O descendente seria o que abençoaria todos os povos. Então, Paulo está tentando conectar a lei em Jesus. Jesus é o descendente, é o judeu que viria. O descendente de Abraão. Monte Sinai que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Tá, entendi. Ele está falando da Jerusalém, eu não tinha percebido isso. Jerusalém terrena. Aí ele vai dizer no 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre. Ela é a nossa mãe. Olha só, mãe, gravem mãe, Jerusalém, mãe. Porque está escrito, alegre-se, ó
mãe estéril. Quem é a mãe estéril? Sara, Jerusalém, lá de cima, que tem a Jerusalém terrena, Israel, igreja. Dá para conectar, entendeu? Você que não dá a luz. Olha só, nós não damos a luz. A gente, porque Jesus vai ser muito categórico, ele vai dizer, o Espírito sopra onde quer. Então a gente prega, mas a manifestação do Espírito, ele é uma pessoa, a gente não pode controlar o Espírito. Lembra da carta da igreja que queria dizer que era avivada e famosa e tal, mas Jesus vira para ela e fala, são mortos. Vocês não têm o Espírito. E ele se revela como aquele que coordena o Espírito, né? Que batiza com o Espírito, que diz vai, que o Espírito obedece. Ele é o Senhor do Espírito, Jesus. Então, alegre-se, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Paulo está dizendo, a Jerusalém tem marido, tem eu como marido. O pai, né? O pai era né, o esposo de Israel. Agora, o filho é o esposo da igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Sim ou não? Então, nós temos que nos alegrar porque agora nós estamos dando luz a filhos. Nós somos filhos dessa promessa. Nós somos gerados em cima dessa promessa. Deus fez uma promessa a Abraão. Ele cumpriu a promessa em Abraão e agora nós estamos sendo a consequência dessa promessa. Alegrem-se. 28. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Se Agar teve um filho e se chamou Ismael, ele marca a escravidão, a lei, a Arábia e a Jerusalém terrena. Para quem não sabe, eu estava falando com meu sogro lá. Não sei o que é do Domo, já esqueci. Não sei o que é do Domo. Domo da Rocha. Lá em Jerusalém, os caras meteram que é tipo assim, a maior falta de respeito era exatamente onde tinha que ter um templo para, tipo assim, foi o primeiro templo, o templo de Salomão, o templo de Davi, lá com a oferta de Davi, o templo de Esdras e Neemias, e foi reformado por Herodes. Na década de 70, na nossa era, foi derrubado, e bem onde tinha esses dois templos, que era o templo de Israel, ergueram esses negócios aqui, o domo da rocha, mesquita. Eles não chegam a chamar de mesquita. Tipo assim, eles se apossaram da Jerusalém. Então, Paulo, antes de ser erguido esse negócio, ele está dizendo, existe uma Jerusalém terrena e existe uma, que a gente viu no Apocalipse, Lá de cima. uma nova Jerusalém que desce. Então, nós não somos da terrena, nós somos da espiritual. Nós somos cidadãos dos céus, como Paulo vai dizer, né? Então, vocês são filhos da promessa como Isaac. Então, a gente pode chamar o Abraão de pai não por causa da genealogia, mas por causa da promessa, por causa da fé. Nós somos conectados na genealogia, entre aspas, de Abraão pela fé. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, então tinha uma briga entre os judeus e os árabes, acontece agora, no plano espiritual. Mas o que diz a Escritura? Ela diz, mande embora, e quem conhece a história lá de Abraão sabe que ele fez isso, mandou embora Agar e o filho no deserto. Aí a palavra diz que Deus continua cuidando dos ismaelitas, Deus é bom o tempo todo, né? Deu uma treta, Abraão mandou embora, mas o guri não morre de sede e tal. É bem legal de ler depois lá em Gênesis. Mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. De modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Aí Paulo está dizendo assim, cara, a lei
pela lei, tu não vai ser herdeiro. Não vai ser. É isso que Paulo está dizendo. Não vai dar. No máximo que tu vai ser um escravo. Pela lei. Agora, se tu colocar tua fé em Jesus, tu vai te tornar filho e um cara livre. Porque aonde o Espírito está, ali é liberdade, né? E João lá vai dizer que o poder e o direito de se tornar filho de Deus veio mediante a fé em Jesus. Sem fé em Jesus, sem a obra de Jesus na cruz, sem o Evangelho, sem as boas novas do Evangelho, não tem como herdar o reino dos céus. Por isso que todo o sermão do monte de Jesus, o primeiro sermão de Jesus é bem-aventurados, mais ou menos é tipo assim, o resumo, bem-aventurados que creem em mim, porque deles é o reino dos céus. Os que forem humildes de espírito, os que forem misericordiosos, esses vão herdar o reino dos céus, porque esses são meus. É isso que ele está falando. São meus herdeiros. Vão herdar a mesma herança que eu estou herdando. Por isso que a gente pode ter certeza que o céu nos aguarda, entendeu? Amém? Amém. Amém? Amém. E eu vou dizer assim pra vocês, a gente tem 4 minutos. É bom, tipo assim, não tem nada de novo, entendeu? Nada novo. Mas como Paulo fala, o que para mim é repetição, para vocês é segurança. Paulo vai dizer. Tipo assim, eu leio isso aqui, mexe comigo, entendeu? Mexe comigo porque tá me relembrando o que é o evangelho, de onde Deus me tirou, o que a minha, porque nós não chegamos a experimentar a lei, mas dentro de nós a gente tem a questão da lei de tipo assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa para agradar a Deus, eu preciso, Deus não me ama, eu preciso cumprir alguma coisa. Aí, não, meu Deus, tá falando, não, tu quer ser filho, tu quer ser herdeiro, crê. Se tu crê, tu vai entrar no fluxo da, da, da vida do Espírito, vamos botar assim, e as obras vão começar a vir, e não vai ser por causa das obras que eu vou te amar mais, não vai ser porque a tua performance, o quanto que tu consegue ser superior aos da tua idade, que Paulo argumentou no início desse livro, não é por causa disso, mas porque eu quero que tu seja tal coisa. Eu quero que o fulano de tal seja tal coisa. Cara, isso é lindo demais, porque é por meio da graça, pela graça, por meio da graça e para o Senhor Jesus, né? Não tem como dividir o processo e dizer, não, uma parte é com Deus, outra parte é comigo. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa nesses 3 minutos finais? Eu achei muito interessante o exemplo que ele dá das duas mulheres. Porque, meu, é muito. Nem sei o que falar na real, meu. Por causa que é muito. É muito estranho o exemplo tipo, que ele consegue dar e consegue conectar tudo com Sara também, tipo. Que Sara tipo a promessa, então Sara é a. Eu nem sei o que falar, porque é muito estranho. Eu achei muito estranho. Aí também quero dar uma procurada agora na história para poder saber o que aconteceu com a outra mulher. Isso é bom, né? Vai ser Gênesis 21. Gênesis 21. Boa, Matheus. Lê a partir do 20 que tu vai achar. Amém, gurizada? Alguém quer falar alguma coisa? Maurício, João Paulo, Gui. Gui tá de aniversário, Gui. Tinha que dar um comentário agora nesse último minuto. Ai, ai. Tá dormindo ou tá A acordado? voz tá até mais grossa. Tô acordado. A voz até tá mais grossa, hein? Tá. Tá nego velho. Tô idoso. É mesmo que o Matheus, né? Porque
às vezes, não sei se é que nem eu, mas eu nunca parei, assim, pra ler mesmo o Antigo Testamento, porque, sei lá, não achava interessante, entendeu? Eu já li todo o Novo, mas, tipo, nunca li todo o Antigo, sabe? Uhum. Aí agora eu achei uma ótima oportunidade pra começar a ler o Antigo Testamento. Isso. Procurar sempre, tipo assim, como que a história está sendo contada para chegar até Jesus? Se o cara for nessa linha, o cara vai gostar. A gente tem Sim. menos de um minuto. Qualquer coisa eu abro outra call aqui. Mas eu tinha lido que que o Zoom ia disponibilizar mais de 40 minutos. Eu não sei, cara. Eu consegui Porque, fazer uma só. porque então, eu até acabei de vir de uma reunião do Zoom e ninguém pagou nada. E daí apareceu a mensagem, todo mundo deu ok e a reunião durou quase 2 horas. Tipo, Eu tô vendo no ok. YouTube. Muito mais tarde. Não sei qual é que é. Ué, Upgrade to Pro. mas ainda não tem que pagar, Tem que né? pagar, né, meu Não, amigo? então, eu tinha lido que o Zoom ia disponibilizar, né, por conta da quarentena. Mas eu cheguei a coisa e conseguir tal. fazer um. Pois é, eu não sei.